A paz do Senhor para a igreja. Prazer rever os irmãos, as irmãs, alguns obreiros. Deus seja com todos, todas. Prazer estar aqui, podendo privar da companhia maravilhosa dos irmãos e também adorar a Deus, cultuar a Deus, como é uma convocação. Se reunir em assembleia solene é uma convocação, não é uma opção do povo de Deus. Deus convocava 3 festas obrigatórias, das 7 em Israel, 3 eram obrigatórias. Quem não fosse a Jerusalém corria o risco de ter o nome excluído do livro das crônicas, das genealogias. E nós continuamos com essa mesma vontade, esse mesmo desejo de cultuar ao Senhor reunidos. O próprio Salmo 133, o salmista faz uma exclamação ali maravilhosa quando ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que sejam unidos, que estejam unidos. Então, meus amados irmãos, na nossa lição, hoje é o último estudo, ou a última lição de uma série de 13, que nós vimos durante esses 3 últimos meses do ano, abordando essa temática geral, pecado, a transgressão das leis morais de Deus. Então, aí está aí na tela. Hoje é o pecado e seus agentes. Uma abordagem en passant, ou en passant é em francês, quer dizer, de passagem, né? Sobre desfecho escatológico. Não espere um estudo de escatologia, não é minha área, e eu não me aventuro nessa área, mas gosto de ouvir quem é especialista na área de escatologia. As 13 lições, meus amados irmãos, elas são numa ordem crescente. A primeira lição que nós abordamos é sobre o pecado. Pecado como a Bíblia o apresenta. E nós abordamos essa lição no dia. A 2 é como o pecado se originou. 3, em que consiste o pecado? A lição 4, os pecados são revelados pelas leis de Deus, pelas leis eternas de Deus. 5, pecados provenientes dos desejos e prazeres. Eu acho que fui eu que abordei essa lição aqui. 6, pecados provenientes dos prazeres mundanos. 7, idolatria, o pecado oriundo das crenças e crendices. 8, lição 8, o pecado na teologia universalizante de Paulo. 9, pecado, medo, culpa e perdão. 10, pecado, tentador e tentação. 11, o pecado e os domínios da morte. Nós explicamos o que vem a ser domínios. É o território, é a área de atuação. A lição 12 tem o tema o pecado e os domínios da vida. Se nós falamos sobre os domínios da morte, aplicamos um contraponto, ou uma oposição, que é o perdão e os domínios da vida, né? Se há o pecado e os domínios da morte, há o perdão e os domínios da vida.
E hoje, o tema é esse que está em tela: pecado e seus agentes. Desfecho escatológico. Então, meus amados irmãos, não quero me alongar hoje, foi um dia chuvoso, muito chuvoso, talvez por isso muitas pessoas não estejam aqui, porque esperava talvez que chovesse, não sei, talvez seja isso. Mas hoje nós iremos estudar esse tema, cujo fundamento ou texto áureo principal, o texto de ouro é: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. De Pedro, capítulo 2, versículo 24, está ali na tela. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, o apóstolo Pedro, ao escrever sua carta, e esse versículo, lá no final ele arremata com uma parte do versículo de Isaías 53, não é verdade? 53, quando diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados, ou fostes sarados. As referências bíblicas em Colossenses 1, 19 a 23, 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, é Paulo falando aos Colossenses, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Está falando aos Filipenses, claro, a gente toma para nós, né? Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ministro é mensageiro, né? E também tem muita relação, a palavra ministro tem muita relação com a diaconia, com aquele que serve, que está a serviço de alguém que é superior. Então, quando a gente, às vezes, é chamado de ministro, muitos de nós ficamos, puxa vida, eu agora sou ministro. É muita importância. Pois saiba que um dos significados é diaconia, que é para servir, é instituído para servir. Os ministros do Estado brasileiro servem ao presidente, obedecem ao presidente, estão abaixo do presidente. E nós somos ministros do Evangelho, mas nós não temos, digamos assim, nós não temos luz própria. Nossa luz é a de Cristo. Ministro no Estado é demissível ad nutum, quer dizer, demissível a qualquer momento. Mas no nosso caso, como foi Jesus que nos chamou, nós não podemos olhar para trás.
e entregar os pontos diante da primeira dificuldade. Na introdução, meus amados irmãos, hoje me permitam, eu vou ler mais. Eu vou ler mais porque é interessante abordar, não perdermos pontos importantes do que foi escritos ou foram escritos nesta última lição. E como a minha memória já falha, eu não quero deixar passar coisas importantes no nosso comentário. A introdução diz que nos nossos dias vivemos ainda na expectativa, das coisas que irão acontecer, baseados na fé em Cristo e na esperança que suas promessas se cumprirão. Não é? Então, tanto na esperança quanto na fé, que as promessas de Jesus Cristo se cumprirão. Se nós estivermos na igreja, participando de tudo mesmo, de tudo, vendendo tudo que temos, dando cesta básica, levando remédio, levando sopa na rodoviária. Mas se isso tudo não for em função da fé e da esperança, que Cristo vai cumprir sua promessa, tudo isso seria, digamos assim, até perda de tempo. Porque dar sopa a pessoas necessitadas na madrugada, tem gente que faz melhor do que nós. Tem gente que é mais religiosa ainda do que nós. Tem gente que faz caridade muito mais do que nós, da Assembleia de Deus. Tem pessoas que vivem exclusivamente para fazer caridade, fundamentando isso numa possível salvação, ou redenção da sua alma. E nós muitas vezes não fazemos disso. Eu, por exemplo, se alguém disser, vamos distribuir sopa de madrugada, a pessoa tem que me arrastar, não é minha praia. Não é, eu posso até ir, mas não faço disso assim uma obsessão, de forma alguma. Talvez faça outras coisas que alguém não faz, e admiro muito quem faz. Aproveita as coisas que tem no Serasa, que iam jogar fora, e bota no panelão, freta uma Kombi, uma van, leva, é muito bom. Se o crente fizer isso, é ótimo. Principalmente se ele aliar isso, essa ação, à fé e à esperança. Porque isso aí é um dever nosso de cuidar das pessoas carentes, das pessoas oprimidas, das pessoas necessitadas. É um dever nosso, mas não é a função principal da igreja. Essa função é do Estado. Então, todos os crentes pagam tributos ao Estado para o Estado cumprir a sua função social. Se nós levamos sopa para as pessoas na rodoviária, e Deus me livre de dizer que alguém está errado ao fazer isto, não estão de forma alguma, mas o que eu quero dizer é que nós estamos agindo de forma que o Estado vai gostar muito, porque ele recebe o dinheiro para fazer, não faz, e a gente, além de pagar o imposto, ainda faz. Ou seja, nós estamos trazendo para a nossa mão, para o nosso ombro, a responsabilidade que é do Estado. Mas eu estou dizendo, a igreja que faz isso, ela está certa, porque o Estado é omisso. Mas não é a função do Evangelho. Se a função do Estado é alimentar o corpo físico, cuidar do cidadão fisicamente, a função da igreja é diferente, é alimentar a alma dessas pessoas. Porque o próprio Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se nós pudéssemos alimentar o corpo e a alma também juntos, concomitantemente. Então, meus amados irmãos, nos nossos dias vivemos ainda na expectativa das coisas que
irão acontecer baseados na fé e na esperança. Então, tudo que nós fazemos é baseado na fé e na esperança de que as promessas de Jesus Cristo se cumprirão em tempos vindouros, porque senão nós seríamos os mais miseráveis dos mortais. A Bíblia nos dá o roteiro com cenas e personagens. Parece uma encenação mesmo, né? Uma peça mesmo, onde o mundo é um grande palco e nós somos os atores. Que nos faz, a Bíblia nos dá o roteiro com cenas e personagens, que nos faz antecipar, pela visão, o fim último do mal, que a Bíblia diz lá em Isaías, eu não vou dizer o endereço porque me passou agora, que o Senhor desarraigará da terra todo o mal e não deixará raiz nem lembrança do mal. Nem lembrança. Enquanto todo o mal será arraigado, Deus vai promover uma fogueira na terra. A terra vai queimar, derreter, virar mesmo aquela larva de vulcão, aquela larva vulcânica. E a Bíblia diz que Deus vai purificar a terra. Só que vai haver uma coisa interessante. Tudo vai se renovar, o Senhor vai fazer tudo novo. E quando a terra estiver igual àquele jardim lá no início, Ele vai pegar a terra e dizer para a igreja, para o seu povo, dizer, agora a terra é de vocês, vão lá e habitem, e vai unir céu e terra de forma que seja um mesmo ambiente. Porque Deus não perdeu a batalha para o Satanás, não. Tem gente que diz, Deus podia ter matado Adão e Eva e ter feito uma nova humanidade. E a onisciência de Deus, onde é que ficaria? Ele assinaria um atestado dizendo que tinha errado? Eu não sabia que Adão e Eva iam pecar, não sabia que ia acontecer isso. De jeito nenhum. Deus criou as coisas e as coisas foram se sucedendo. Mas tudo está no controle da mão de Deus e tudo, como era no princípio, voltará a ser. Voltará a ser. O diabo pode ter a impressão que está tudo dominado, igual no Rio de Janeiro. Desculpe, o Rio de Janeiro, quem está me ouvindo, a coisa no Rio de Janeiro é terrível. 5 últimos governadores presos, agora prende prefeito, entra pastor lá, se iguala, se nivela com todo mundo. E a cidade, só Deus para tirar a igreja dali, salvar a igreja. O pecado, o diabo pode achar, não, está tudo dominado, está nada. Não está. Deus tem o controle nas suas mãos, das rédeas nas suas mãos. E quem está na garupa não controla as rédeas, não. Quem está de carona não controla o volante do veículo, não. Deus controla tudo no seu devido tempo. No seu devido tempo, Deus restabelece a sua autoridade sobre tudo. Porque o Senhor é o Senhor de tudo. Então, irmãos, o pecado será aniquilado. O ponto 1, olha. O pecado, irmão, lá, irmão Anderson, nossa mídia aí competentíssima. O pecado será aniquilado, irmãos. Olha aí. O pecado será aniquilado. Tem os dias contados, prazo de validade lá. Você pode olhar lá na prateleira esse produto. Esse produto tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Ele será aniquilado. E como ele será aniquilado? Quando a lei do Espírito se tornar plena em nossa vida,
nós não teremos nenhuma vontade de pecar, porque não terá pecado à nossa disposição. Ele será extinto, desarraigado. Desarraigado quer dizer quando você pega uma planta e arranca ela com raiz, com tudo. Se ela não sair com raiz, com tudo, ela não foi desarraigada. Das raízes podem brotar nova vida, novos brotos, né? Mas o pecado será desarraigado. O Senhor diz, aniquilado. E olha aí, Cristo em sua morte sem pecado. Começou por aí. O pecado se tornou parcialmente vencido por meio de Jesus Cristo, já que ele veio em carne. É por isso que o diabo não gosta de dizer, não gosta de admitir, muitas religiões ele não gostam de admitir, que Jesus Cristo veio em carne. Isso é o diabo que bota na cabeça dos religiosos, da religiosidade. Porque negar que Jesus Cristo veio em carne é dizer assim, é muito fácil, foi um Deus que venceu a morte. Mas não foi, foi um homem que venceu a morte. Foi Jesus Cristo ao não pecar. Jesus Cristo não pecou. Quando ele não pecou e morreu sem pecar, o diabo e a morte ficaram com a cara desse tamanho, parecendo cara de facão, de raiva. Porque se ele tivesse pecado, teria morrido pela sua culpa, pelo seu pecado, e não sem pecado. Cristo em sua morte sem pecados esbofeteou o pecado, a morte e tudo. E o diabo, e o inferno, esbofeteou. 1.2, a morte de Jesus injeta no homem uma nova lei. Uma lei que o homem não tinha antes de Cristo. Antes de Cristo, irmãos. Era a lei do Espírito. O homem não tinha em si a lei do Espírito, era só a lei do pecado. Por isso que o pecado criou um império onde a morte dominou. Porque a morte é proveniente do pecado. O homem só tinha uma lei, quem mandava nele era o pecado. 1.3, Paulo se impacienta com a lei da carne que ainda está nele, ou seja, o homem só tinha uma lei dentro dele, era a lei do pecado, mas a morte de Jesus Cristo injetou uma outra lei no homem, que é a lei do Espírito, então o homem ficou com duas leis dentro dele. E nós hoje temos estas duas leis dentro de nós, e Paulo aqui se impacienta com isso. Ele demonstra uma impaciência, uma inquietude tremenda com isso. Porque antes o homem pecava e não se incomodava em não pecar ou em pecar. Depois de Cristo, o homem, com a nova lei que entrou nele, ele passou a se incomodar com o pecado, ou seja, o pecado não imperava mais nele livremente, porque ele agora pecava sem querer pecar. Mas haverá um tempo que a lei do pecado se extinguirá na carne, então só ficaremos na lei do Espírito. E quando estivermos somente debaixo da lei do Espírito, não cederemos jamais ao pecado. Porque haverá só uma lei dentro de nós, a lei do Espírito. E a lei do Espírito impede que nós pequemos. Mas quando impera a lei do Espírito em nós não estaremos mais aqui. Primeiro há o arrebatamento, a transformação dos nossos corpos em corpos gloriosos, semelhantes ao de Jesus Cristo, e aí não haverá mais vontade de pecar, porque só existirá uma lei dentro de nós, chamada a lei do Espírito. Mas, por enquanto, nós temos duas leis dentro de nós. E as pessoas simbolizam aí, como é que é? As pessoas mostram isso aí com as figuras icônicas, né? Onde tem
um diabo, um demôniozinho aqui do lado, de um lado, que eu não sei se é direito ou esquerdo, depende do ponto geográfico que você está, e um anjinho bom do outro lado. Aí um insinua você para você fazer as coisas tudo errado. Não, faz isso aqui, para que isso? Não tem nada não, tá? Isso é assim mesmo, tal. Você tem que aproveitar a vida é curta. Tá, aí o outro, olha, cuidado, você tem que prestar conta, até mesmo do que você fala, você vai prestar conta. Então fica essas duas forças dentro de nós, e são duas leis que nós temos. E aquele que prevalece é o que nós mais alimentamos. O anjinho aí fica muito fortalecido quando nós congregamos, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, porque nós estamos alimentando ele está ficando forte. Mas o outro demoninho fica muito forte quando nós começamos a abandonar as coisas do Senhor, as coisas que dizem respeito ao Espírito, à justiça, ao temor do Senhor, e começamos a aderir às pequenas coisas, porque o pecado nunca chega de uma vez só, assim, na sua cabeça, senão você assusta, senão eu assusto. O pecado vem devagarzinho. É o famoso pé de pano. Ele vem devagarzinho na tua vida. Vai entrando, mas não tem pressa, vai entrando na tua vida, entrando na tua vida. Daqui a pouco, quando vê, você está enrolado, engodado. Nós estamos enrolados, engodados. Os sermões na igreja começam a ficar chato. Eu só vou na igreja se for o fulano que vai pregar, porque eu fiquei muito exigente. Eu começo a alimentar o demôniozinho que há dentro de mim, quando eu começo a achar os irmãos enjoados. Quando eu começo a criticar quem canta aqui, sendo que eu não canto igual, nem melhor, e canto muito pior. Começa a criticar quem prega, começa a criticar quem fala errado, começa a preferir muitas vezes ver o BBB, ou o Vasco Flamengo, ou a Fazenda, ou a novela. É assim, mas nós começamos a achar as coisas de Deus enfadonhas, porque é uma guerra travada dentro de nós. Uma força dizendo para pecarmos, e a outra dizendo para evitarmos o pecado. João Batista, quando viu Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Então, meus irmãos, era fácil para João dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Talvez para João fosse, porque João tinha uma intimidade muito grande com o Espírito Santo de Deus, de tal forma que quando Maria foi visitar Isabel, que Isabel estava 6 meses grávida do João, ele se agitou no ventre de Isabel, por causa da presença do primo Jesus ali, mexeu com ele, os dois foram criados recebendo o mesmo ensino. Os mesmos ensinos. E João foi revelado da missão de Jesus. Mas não era fácil para qualquer mestre da época, ou profeta, ou quem quer que fosse, apontar para Jesus, vendo ele pela primeira vez, e dizer: eis aí o Cordeiro Pascal. Eis aí o Cordeiro que foi instituído lá em Êxodo 20. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado de meu irmão. Não era fácil, nem era fácil dizer, e nem era fácil alguém aceitar, principalmente os judeus. Essa expressão de João Batista é emblemática, porque ele estava vendo antes que Jesus morreria pelos pecadores.
morreria pelos pecadores e não pelos seus próprios pecados, visto que Jesus não pecou. Se foi o Senhor que disse que a alma que pecar, esta morrerá, ou essa morrerá, em Ezequiel 18 e 20, e Jesus não pecou, fica evidente que ao morrer sem pecar, mas coberto de pecado, Jesus estava vencendo o pecado e a lei do pecado que imperava em nós. Olha, irmãos, em Jesus não havia a lei do pecado que imperava nele, porque ele não pecou. A lei do pecado não imperava nele, porque ele não pecou. Mas a força física, a força fisiológica, certamente é que fez Jesus passar maus bocados na sua vida. Então, Romanos 7 e 5. Em Romanos 7 e 5, Jesus encontrou forças para vencer a lei do pecado. A lei do pecado. E a morte de Jesus injeta no homem uma nova lei. Então, trata-se de uma nova lei, segundo Paulo, a qual o homem natural não contava com ela. O homem natural não contava. O homem natural, carnal, não contava com a lei do Espírito. Quando o homem não tem a lei do Espírito nele, ele é livre para pecar. Só que quando o homem recebe a lei do Espírito, agora, ele não é mais livre para pecar. Ele é livre para não pecar. E muitos de nós oramos pedindo poder, Senhor, eu quero poder, e muita gente entende que poder é apontar para um paralítico, mandar ele andar, e tal, fazer cego ver, mudo falar, coxo levantar, e tal, mas não é, mano. A maior expressão do poder é aquela que nos impede de pecar. A maior expressão de poder que existe no crente é a capacidade de resistir ao pecado. É o poder de não pecar. Em Cristo livres somos, para nunca mais pecar. Vou deixar o outro para a próxima vez, que, como diz o pastor Santana. Tá certo, meus amados irmãos? Trata-se de uma nova lei, segundo a qual o homem natural não contava com ela, para vencer a tirania do pecado, ou seja, a lei do Espírito. Os irmãos estão entendendo? Eu quero que os irmãos entendam. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Queria que os irmãos gravassem isso. Os irmãos dissessem assim: antes de aceitar Jesus, eu só tinha uma lei dentro de mim. Era a lei do pecado, eu pecava, e gostava, e ria, e zombava. Se Anacleto aí, antes de aceitar Jesus, eu não fazia negócio com ele, não, que ele pisava no pescoço da mãe para ter lucro. Era ou não era, Anacleto? Hoje o meu medo diminuiu. Ele era dono de agência de automóvel, Paracatu. Fazia um negócio assim, dava a manta, o tombo nos caras dos carros que compravam, e ele saía rindo, não tinha nem remorso e nem perdão. Mas depois que a lei do Espírito entrou no nosso coração, agora nós pecamos, às vezes porque estamos no corpo do pecado, mas o nosso Espírito se comunica com o Espírito Santo, e o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, diz para nós: olha,
Cuidado, você não é mais você. Você tem agora uma outra lei dentro de você, que não deixa mais você pecar com a consciência tranquila. Ouçamos o que Paulo diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Se antes da morte vicária de Cristo só contávamos com a lei da carne em nós, agora, após a cruz, temos a lei do Espírito que combate com a lei da carne. Quando Paulo diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, ele está testificando que dentro dele agora existem duas leis, ou seja, duas forças, uma combatendo a outra. Romanos 7:19 Paulo está afirmando que agora tem duas leis operando em seu ser, a da carne e a do espírito. Paulo se impacienta. Olha a demonstração de impaciência de Paulo por causa da pressa que ele tem de sair logo do corpo do pecado. Do corpo do pecado. E para Cristo, para não ter mais o pecado diante dos seus olhos, das suas mãos, dos seus pés. E ele dizia assim, vamos lá, lendo os capítulos 7 e 8 de Romanos, notamos uma certa impaciência e sofrimento visíveis na alma de Paulo por causa da lei do pecado que ainda está nele, produzindo frutos para a morte. Romanos 7:18. Porque o que Paulo queria mesmo era que nele só estivesse a lei do Espírito e estivesse completamente mortificado para o pecado. Mas era o que ele queria. Isso não era possível ainda com ele no corpo do pecado, ou seja, vivo. Romanos 7:22. Por isto ele disse aos Filipenses 1:23. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Ou seja, quem morre em Cristo ajuda-o, ou ajuda a Cristo a completar, irmãos, a completar o fim escatológico do pecado e sua completa derrota iniciada na cruz. A primeira derrota da morte foi com a ressurreição de Jesus. E a segunda derrota da morte vai ser com a nossa ressurreição. Porque ela ainda impera em parte. Porque nós morremos fisicamente. Mas com Jesus ela perdeu total. Perdeu nas duas pontas. A morte será vencida em dois atos. Dois atos de uma cena, né? De uma encenação, 2 atos. A morte foi parcialmente vencida, Cristo e as primícias dos que dormem, e Cristo assim como os salvos. A morte foi parcialmente vencida quando Cristo morreu e ressuscitou, que o maior desejo da morte é que Cristo não ressuscitasse. Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, se Cristo ressuscitou, é a prova, a ressurreição de Cristo é a prova que é possível o homem ressuscitar. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria prova de que o homem poderia ressuscitar. Mas Jesus Cristo ressuscitou e foi visto por centenas e centenas e centenas de pessoas. Eu acho que mais de 500 pessoas, segundo Paulo aos Coríntios, tiveram contato com Jesus Cristo ressurreto. E não há como negar, não teve como negar, porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 testemunhas, o que significa duas ou três testemunhas? Para que algo
em Israel tivesse validade legal, era preciso que tivesse uma ou duas testemunhas. No caso de Jesus, teve mais de 500 testemunhas. Vamos lá. A morte ainda tem força contra a criação de Deus, porque tem o pecado para alimentá-la neste nosso corpo carnal. Mas ela se enfraqueceu bastante após a ressurreição de Jesus, a ponto de Paulo dizer: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, Paulo não estava mais com a expectativa de morte, já que aqui ele estava considerando a morte espiritual e a morte eterna. A morte ainda leva justos e ímpios para o mesmo lugar, o cemitério, porque este nosso corpo da carne serve de instrumento para o pecado. Mas a ressurreição definitiva de Cristo é a prova que a morte, está escatologicamente vencida, ou seja, numa perspectiva de futuro, nós já podemos ver a morte vencida, principalmente quando a igreja de Jesus Cristo, no arrebatamento, os que morreram, ressuscitarem com corpos transformados. Será a derrota definitiva física e espiritualmente. Cristo é a primícia dos que dormem. A morte deu a primeira amarelada. Eu usei aqui esse termo, amarelada, que ficou assim, sem graça, né? Ela ficou muito sem graça quando a ressurreição de Jesus foi anunciada na porta do túmulo onde foi sepultado. Alguém chegou lá procurando um morto, e tinha um anjo na porta, e disse assim para os vivos, fisicamente: porém ele disse-lhe: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Olha a notícia maravilhosa, meus irmãos, o amarelado aqui, a morte dele. Ele já ressuscitou, não está mais aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram, Marcos 16:6. Para fortalecer a fé dos crentes, Paulo diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Primícias vêm de primeiros. Cristo é o primeiro e único, até agora, que ressuscitou para nunca mais morrer. Todos os que morreram, que ressuscitaram, aliás, morreram de novo. Lázaro, por acaso, está vivo? Aquele cidadão que morreu quando jogaram o corpo de Eliseu, correndo com medo, estavam levando o corpo de um morto lá, e aí ouviram o tropel de cavalos, aí disse: é a tropa dos assírios, vão pegar nós. Pegaram o defunto de sorte aqui. Pegaram o defunto e jogaram lá para lá, e estava perto da cova de quem? De Eliseu. Quando o defunto caiu na cova de Eliseu, não é que ele ressuscitou? Acaba bom de sorte, né? E aí ressuscitou, mas ele morreu também. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, vários justos foram vistos nas ruas de Jerusalém, mas morreram. Só quem está vivo, que ressuscitou, é Jesus Cristo de Nazaré, e vive inclusive nas nossas vidas. Glória a Deus por isto, não é verdade, irmãos? Cristo, assim como os salvos. Paulo, reproduzindo as palavras dos profetas Isaías e Oséias, respectivamente, dá um grito estridente. Esse grito aqui, esse versículo aqui, não é um versículo para dizer assim: a morte foi tragada pela vitória, todo desmilinguido, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não, esse versículo é o versículo do grito do soldado em guerra. Está eufórico, com a perspectiva de vencer e dar o brado final. E ele diz assim: ó morte,
Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? É um grito para ela ouvir, um grito alto de desafio. Segundo o que está escrito em Isaías 25:8, Oséias 13, 14, 1 Coríntios 15, 55. Não é somente por Cristo que Paulo dá esse brado, mas é por ele mesmo, pela expectativa da ressurreição dele próprio, por todos que morreram e que morrem em Cristo. Se Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. O fim dos ímpios e toda a impiedade. Ponto 3. O fim dos ímpios, o fim dos ímpios, os ímpios e toda a impiedade. Né? Isso engloba o tema da lição aqui, o pecado e seus agentes. Os agentes, né? O fim dos ímpios e toda impiedade. Isso aí engloba tudo. São os agentes em geral, né? Vamos lá. Dores e sofrimentos, o fim. Final, o desfecho, né? Dores e sofrimentos. Para os ímpios não restará esperança. E o destino final de Satanás e seus seguidores. Vamos lá. Paulo reproduzindo as palavras dos profetas, o final dos ímpios é descrito na Bíblia, abre aspas, como algo terrível e que vai além de toda a imaginação. É impossível assim como você não tem condição de descrever o céu, nem João teve, que viu, foi lá e viu. Ele tentava dizer de um jeito, mas não conseguia, tentava dizer de outro, mas foi obrigado hoje a dizer, fala isso, assim, assim, assim. Ah, mas que linguagem eu vou usar? Usa a linguagem dos humanos, que lá que tem rua de ouro, transparente como com ruas de cristal, que tem rios, que tem isso, tem aquilo. A linguagem humana. Porque não tinha o que falar. Paulo foi lá, como o anjo não deu as coordenadas para ele escrever, ele disse as coisas inefáveis que não se podem descrever, que eu vi. Não descreveu, porque não tinha linguagem. A linguagem foi dada a João na ilha de Pátimos. Olha, coisas que como algo terrível que vai além de toda a imaginação. Diz o autor Stanley Horton, a teologia sistemática numa perspectiva pentecostal. Quem não tiver esse livro, compre, é muito bom esse livro. O choro, o ranger de dentes, a dor e o desespero serão causados pela frustração e pelo remorso de se voltarem contra Deus e então experimentarem o cálice da sua ira. Mateus 22:12 e 25:30. O local é descrito como uma fornalha de fogo inextinguível e, abre aspas, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, fecha aspas, Apocalipse 14:11. Para os ímpios não restará esperança. Jesus comparou a fornalha de fogo ao Geena, a Geena, mas pode ser Geena também. É conhecido como Vale de Hinnom, próximo a Jerusalém. Eu e a Lulu, pela graça de Deus, um favor imerecido de Deus, nós tivemos a oportunidade de nos plantar em cima de um monte lá em Jerusalém, e alguém apontar ali o vale do Geena para nós, olha lá. E, por sinal, subia uma fumaça de lá. Uma fumacinha que me lembrou o texto bíblico. É o lixão onde descem, desde os tempos do Novo Testamento, eram descartados os animais mortos, crianças abortadas, os corpos dos malfeitores retirados das cruzes, os corpos das pessoas que não eram enterradas, e todo o lixo da cidade. E ali, aquelas vísceras que eram tiradas dos animais, do sacrifício do templo,
Quando havia limpeza ali no templo, eles levavam aquelas vísceras para o vale de Rinom, e para evitar a podridão ali, o mau cheiro permanente de carniça, eles tocavam fogo e tinha um fogo permanente ali e uma fumaça fétida subindo daquele lixão. Então, Jesus, para que os conterrâneos entendessem a mensagem dele, comparou com aquilo que eles viam todo dia e que sentiam o cheiro. Era uma fumaça sufocante, asfixiante e insuportável. Assim, foi como Jesus comparou o inferno. E para encerrar, o destino final de Satanás e seus seguidores. Após Satanás ser lançado no lago de fogo, aparecerá o grande trono branco. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 11. Abre aspas. Branco porque irradia a santidade, majestade e glória de Deus. Apocalipse 20, 11 diz também Stanley Horton. A cena é estarrecedora para os ímpios. Todos os mortos, grandes e pequenos, que não participaram da primeira ressurreição, estarão diante do trono e serão julgados pelos seus pecados. Depois do juízo final, a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Aí sim, se completará a vitória final de Cristo sobre a morte. Amém, meus amados irmãos? Pastor Samuel, pode vir, pastor. Eu estou aqui. Pode vir. Satanás, a morte, o inferno, a besta, o falso profeta, o anticristo e todos os seus seguidores não deixarão de existir, porque isso seria bom, atazanar a vida da humanidade e depois ser extinto. Não é bem assim. Eles ficarão vivos e pagarão a conta vivos. Eles serão lançados no lago de fogo, onde ficarão eternamente. O espírito de maldade e pecado deixarão de existir na terra, pois então o homem e a natureza serão restaurados ao seu estado original, como era no Éden. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Deus dê uma bênção especial a cada uma de vocês.